voltando aqui no tema, vamos tratar aqui de um ponto importante. Vamos lembrar que a competência para legislar sobre trânsito é privativa da União, lá no artigo 22, inciso 11, tá certo? Bom, se só a União pode legislar sobre trânsito, fica claro que um estado, que um município, por exemplo, um determinado município, não pode criar, por exemplo, a via de mão inglesa naquele município, mesmo que ele queira muito. Essa legislação cabe à União, tá certo? Se um município específico da nossa federação resolver abolir o uso de capacete para motocicletas, isso não é uma competência do município, é uma competência da União. Tivemos recentemente uma discussão sobre as cadeirinhas de bebê. Essa discussão tem que ser feita pela União. É a competência da União travar esses debates. Mas aí vem um ponto, rodízio veicular. Se um município não pode regulamentar o trânsito, o rodízio veicular não é uma forma de regulamentação do trânsito, pode um município, como vários municípios fizeram, e especificamente o município de São Paulo teve esse debate muito claro, pode um município legislar sobre trânsito impedindo determinadas placas de circularem num determinado horário, num determinado local dentro daquele município? Até que ponto isso não é inconstitucional? Um município está legislando sobre trânsito. Esse debate foi muito interessante, né? O que se colocou? O ponto do meio ambiente e do combate à poluição. Ambos competência comum e concorrente. Então, até que ponto o município não pode legislar sobre meio ambiente? Impedindo a poluição produzida pelos veículos automotores, reduzindo a circulação desses veículos e a emissão de gases poluentes por eles, na medida em que eu reduzo a circulação de veículos. O que é o rodízio? Essa é a pergunta que faço. É uma regulamentação sobre trânsito ou é uma regulamentação sobre meio ambiente? Trânsito, o município não pode, mas meio ambiente, considerando o interesse local e a alta poluição nos grandes centros urbanos, provocada pelo excesso de automóveis, até que ponto o rodízio não é uma regulamentação sobre meio ambiente? Alguns vão dizer, olha, me parece que o município está legislando sobre trânsito com o argumento de que está regulamentando uma questão ambiental. Bom, é lógico, isso é uma discussão bastante significativa, mas nesse ponto a gente pode dar uma visão mais definitiva, porque já houve julgamento sobre o caso, isso já está pacificado. Eu dou exemplo aqui do recurso extraordinário 449 e 416 do STF, que julgou definitivamente a questão e pacificou a ideia de que sim, a regulamentação sobre o rodízio é uma regulamentação de meio ambiente e, portanto, podem os municípios legislarem sobre rodízio. Não estão aí ofendendo o pacto legislativo e querendo legislar sobre trânsito. Eles estão legislando sobre uma parte da sua competência de interesse local, que é o meio ambiente. Então veja como os conflitos de competência são matérias importantes. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui, que foi muito importante, é a questão da extração, da industrialização, comercialização e distribuição de uma substância, o amianto. A gente sabe dos problemas, e também das vantagens econômicas do amianto. Ele é utilizado para a construção de uma série de coisas, que vão desde caixa d'água até telhados de casa. E ele pode significar uma forma barata, de garantir uma construção efetiva e rápida. Por outro lado, ele também ofende o meio ambiente do trabalho e a saúde dos trabalhadores. Há doenças muito sérias provocadas pela manipulação da substância e pelo uso do amianto. Doenças seríssimas, gravíssimas. E aí a gente chega num embate. Será que o amianto deve ser proibido ou não deve ser proibido? Será que a gente deve barrer a substância e proibi-la ou permiti-la? Bom, esse é um debate político. Como ele foi feito, no âmbito federal, a União, na sua competência de regulamentar questões relativas a comércio, produção e também das condições de trabalho, portanto, no exercício da sua competência privativa do artigo 22, inciso 12, e também no exercício da competência concorrente de regulamentar essas questões, 24, inciso 5, na Lei 9.055 permitia a comercialização do amianto, sua extração e sua industrialização e a distribuição do amianto pelo país. Então, a lei federal permitia. Mas o que fizeram alguns estados? E dou o exemplo do estado de São Paulo. Proibiu o transporte e o comércio aqui, com um argumento ambiental, com o argumento ambiental, do meio ambiente. E também o meio ambiente do trabalho, não só da poluição ambiental em geral, mas com a poluição do ambiente de trabalho, no exercício da sua competência concorrente e da sua competência comum. E aí, nós estamos falando aí da regulamentação de trabalho, de exportação, de jazidas minerais, que é competência privativa da União, ou nós estamos falando aí de meio ambiente?
competência comum. É um debate importante que foi travado durante muito tempo. Quem tem que regulamentar essa matéria do amianto? Vale a lei paulista, que proíbe, ou vale a lei federal, que permite? Esse debate se deu durante muito tempo, né? Por fim, ele foi pacificado de uma forma diferente. Entendeu o STF em 2 ADIs, sendo que ele havia julgado isso numa outra ADI anterior também, que o que vale aqui, senhores, é a inconstitucionalidade da lei federal. O STF entendeu que aqui não se trata, ele abordou a questão também pela ótica da competência, mas sobretudo pela ótica do meio ambiente saudável, né, do direito a todos de um meio ambiente saudável. E, portanto, declarou inconstitucional a lei federal que permitia o comércio do amianto, a sua industrialização e sua distribuição, porque considerou a nocividade da substância. Mas veja que até que o STF se pronunciasse sobre esse tema, nós vivíamos ali um conflito de competências legislativas sobre quem deve legislar sobre a matéria. E veja o quanto isso pode ser interessante e o debate pode ser bastante fervoroso, né? Bom, esse tema, agora um novo exemplo de um tema recente, e eu não vou dar resposta para esse tema porque não houve ainda um julgamento definitivo pelo STF. É uma lei relativamente recente, uma lei paulista 14.946. Ela estabelece a possibilidade de cassação da inscrição do cadastro de contribuinte do ICMS para aquelas empresas que se utilizam de trabalho escravo ou trabalhos análogos à escravidão ou vendem produtos objeto de trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. Essa lei é questionada justamente em vários aspectos, né? Em especial pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, questiona a constitucionalidade dessa lei por vários argumentos que ela põe lá na sua ação direta de inconstitucionalidade. Mas um desses argumentos é justamente o vício de competência, né? Parece, segundo a CNC, que a lei paulista pretende estabelecer um crime ambiental, né? Punir um crime pelo uso do trabalho escravo, né? Punir a empresa por esse uso. E não pode lei estadual estabelecer crimes, tipos penais, né? Também, ali também ele estaria regulamentando a produção, o comércio, né? Fazendo papel que não cabe à União fazer. E o que o Estado de São Paulo, que não cabe ao Estado fazer. E o que o Estado de São Paulo argumenta? Que na verdade ele está regulamentando o seu próprio tributo, o ICMS, estabelecendo multas e punições, aqui no caso a cassação, para quem vedando essas empresas de estarem cadastradas no ICMS e de, portanto, emitirem nota fiscal sobre esses produtos. Há outras questões também que são argumentos nessa ADI, mas uma delas é justamente esse vício de competência. Aqui eu não tenho uma resposta para dar a vocês. Será que o Estado poderia estabelecer uma proibição no cadastro de contribuintes nessas circunstâncias? Não sei, eu só posso dar aqui a minha opinião, mas a minha opinião é só a minha opinião. A gente precisa aguardar ainda essa opinião do STF e a ADI está pendente de julgamento. Esperamos que ela seja julgada em breve. Bom, são alguns pontos, né, alguns debates importantes para que a gente exemplifique o conflito de competência. Por fim, eu queria deixar um último conflito que a gente pode estudar aqui, entre muitos outros, mas esse já está pacificado e foi bastante polêmico, que é o horário de estabelecimento, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Muitos municípios resolveram, por até questão de segurança pública, determinar um horário de fechamento para bares, né? Por uma questão até de risco à segurança pública no argumento desses municípios. Mas o município está legislando sobre comércio, o município está legislando sobre questões relativas a funcionamento de bares, né? Está legislando até com vistas a punições criminais, a prevenção de crimes. Esse não seria uma competência privativa da União, né? Em especial direito comercial, no artigo 22, inciso 1? Mas até que ponto os municípios não podem legislar sobre o seu interesse local, né? A questão da poluição ambiental, do barulho, dos direitos de vizinhança. Não compete aos municípios estabelecer esse tipo de regulamentação, né? E, bom, a partir dessas questões, né, o STF debateu vários tipos de legislação, cada município tinha um tipo de legislação, desde aquela que proibia o bar de funcionar a partir de um determinado horário, até aquelas que estabeleciam limites de decibéis por zonas, chamadas leis do PSIL. Todas elas foram debatidas no STF, em vários municípios do país. No fim, o STF julgou uma súmula vinculante, e o enunciado dessa súmula é muito claro. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
que entendeu o STF? Que está dentro da competência privativa do município de legislar sobre interesse local a questão do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. É lógico que abusos, circunstâncias excepcionais não são justificáveis e o município incidirá em outras inconstitucionalidades se eventualmente abusar nessa sua regulamentação. Contudo, visando o interesse local justificadamente, pode o município sim fixar horários de estabelecimentos de funcionamento, o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Senhores, com isso eu quis apresentar a vocês o quanto essa relação do exercício das competências legislativas é conflitiva aqui na nossa federação. Foi um prazer, aguardo você nas próximas aulas. E não se esqueça de participar no participe@fundaçãopodemos.org.br.